Tá ruim. Nós vamos dar início aqui ao culto. Primeiramente, quero agradecimento a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor Fuli. Ele está completando 6 anos aqui na nossa igreja. E a gente quer agradecer a Deus hoje pela vida dele, né? Então nós vamos louvar a Deus, agradecer o seu santo nome, porque só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. E é por Ele, para Ele, dele vem todas as coisas. Então que a gente possa se alegrar no Senhor nesta noite, pela vida do nosso pastor, por Deus ter separado ele, a sua família, para que, estivesse aqui conosco durante esses 6 anos. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Fuli, dando a ele graça, sabedoria, entendimento vindo dos altos céus, para que ele possa continuar conduzindo o rebanho que o Senhor colocou em suas mãos, porque sabemos que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. E grande responsabilidade tem, os pastores, né? Quando assumem as igrejas, cada uma com a sua particularidade, cada um, né? Como é que podemos falar? Sentimentos diferentes, referências diferentes, né? Se dentro de nossas casas a gente tem dificuldade entre os nossos, né? Imagine um pastor dentro de uma igreja. Quão grande é a dificuldade dele, irmãos. Então que a gente possa estar orando essa noite, intercedendo ao Senhor, não só essa noite pela vida dele, mas por todos os dias do ano, para que o Senhor possa continuar sustentando o teu servo, né? Ajudando ele nas suas dificuldades, porque nós não somos perfeitos. O pastor também não é perfeito. E às vezes erramos, como ele erra também, mas nós precisamos estar juntos, né? Precisamos estar junto dele, ajudando o pastor, orientando naquilo que a gente puder, sendo verdadeiros, sendo francos com ele. Então hoje o culto é em agradecimento ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu o pastor Fuli aqui na nossa igreja. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que hoje também estão presentes e aqueles que ainda vão chegar, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor para nós estar iniciando o culto dessa noite. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Noite de festa, noite de celebração, noite de ceia do Senhor, porque tudo é para Ele, é por meio dEle, então que Ele seja louvado. Vou te convidar a se colocar de pé, nós cantaremos apenas 2 louvores, você não vai se cansar. Eu sei que está todo mundo cansado, mas está todo mundo feliz também, porque o dia hoje foi uma bênção, né? E vamos louvar o Senhor nessa noite, dizer que graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor é o único digno do louvor e da adoração neste lugar, na nossa vida. Não só neste lugar, mas em todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai. Fala isso para Ele. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Aleluia. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, só tu és digno, Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Só o Senhor, Pai. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. E do mesmo jeito que ele venceu a morte, nós venceremos um dia. E independente de como esteja a tua vida nessa terra, independente das dificuldades que você passa nesse lugar, independente das provações, das enfermidades, porque nós sabemos que tribulações vêm sobre nós. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Mas o que importa, no final, quando nós fecharmos os nossos olhos, é se o nosso nome está escrito no livro da vida. Nada mais vai fazer diferença para você, querido. Se você morou num palacete ou se você morou num barraco. Se você tinha do bom e do melhor ou se você padecia necessidade. O que vai importar no momento em que você fechar os teus olhos é se o teu nome está escrito no livro da vida. O que nós temos que esperar do Senhor é lá no céu. A nossa recompensa é lá no céu. A gente trabalha nessa terra, mas a nossa esperança é lá, é na glória. Aleluia. Louvemos ao Senhor com alegria, porque Ele é a nossa esperança. Nós não somos um povo abandonado, nós temos uma esperança, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo, aleluia, um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxuga.
nada, Senhor, se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Aleluia. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare: o Rei está voltando, aleluia. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. De pé ainda, irmãos. Nós vamos estar lendo Salmo 116, 12. Gostaria que colocasse. Salmo 116, 12. Amém? Salmos. Amém. Né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Que darei eu, pastor, ao Senhor por tantos benefícios que Ele já tem feito na tua vida. Que darei eu, igreja, ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que darei eu ao Senhor. Que daremos nós, Sheila. Que daremos nós, Zé Roberto. Tomamos o cálice da salvação. Irmãos, foi para isso que Jesus veio. Veio para salvar, resgatar cada um de nós. Que daremos nós ao Senhor. Daremos a nossa vida se for preciso. Porque Ele já deu a vida dele para cada um de nós. E é isso que o nosso pastor tem feito aqui. Durante esses 6 anos. Tem dado a sua vida aqui neste lugar. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus.
Que Deus possa continuar abençoando a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. Toda seta, toda maldição, tudo aquilo que tem impedido a obra do Senhor, possa ser jogado por terra, no poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Se tiver mais 2 louvores, vamos, Jesus. Bom, mais um. Enquanto isso, o momento ofertório, tá bom? Aleluia. Que existe um nome que nós podemos clamar no meio das dificuldades, no meio das lutas. Esse é o nome de Jesus. É um nome que tem todo o poder, que vence qualquer situação da nossa vida. Se a gente clamar o nome do Senhor Jesus, a gente tem essa vitória. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus, clama esse nome que ele tem poder. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, aleluia, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Oh, oh, oh. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas,
fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão. Em nome de Jesus, saiam para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Mais uma vez, grite Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder. A igreja. Seu nome é poder. Seu nome é cura. Aleluia. Seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Mais uma vez. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia, glória a Deus. Só o teu nome tem poder, Senhor, para destruir toda a força do mal, toda enfermidade ser curada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Senhor Deus querido, só o teu nome tem poder, Pai. Todo o poder, Senhor, está no teu nome, Senhor Jesus, para curar toda enfermidade, para restaurar casamentos, para trazer filhos de volta para as casas dos seus pais, para restaurar relacionamentos, Senhor. Todo o poder, ó Pai, está no teu nome, por isso nós te louvamos nessa hora. Nós te exaltamos também, Deus querido, porque é o Senhor quem tem sustentado a nossa casa. Se nós podemos ofertar, se nós podemos dizimar, se nós podemos ter saúde e estar aqui de pé hoje, se nós podemos respirar, tudo aquilo que nós temos, Senhor, tudo isso é o Senhor quem nos dá, Pai. Então nós te louvamos por isso, nós te louvamos pelas portas abertas, nós te louvamos pelos empregos, ó Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós, e nós te entregamos aqueles que porventura estejam desempregados nessa hora, Pai. O Senhor é Deus que socorre, o Senhor é Deus que provê, o Senhor é o Deus que sustenta. Então nas tuas mãos entregamos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha receber, Senhor, toda oferta, todo dízimo, entregue no teu altar nessa noite. E principalmente a nossa oferta de louvor e adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos nessa noite e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, igreja. Irmãos, hoje é um dia especial, né? Nós temos aniversariantes hoje aqui na nossa igreja. Mas eu quero convidar todos os aniversariantes da semana, inclusive de hoje. Irmã Conceição, hoje, Nathalie. Quem mais fez aniversário nessa? Pastor também, tá, pastor? Que hoje é hoje de posse. Pastor também.
Quem mais fez aniversário na semana? Amém. Convidar o diácono Rogério para que esteja orando, agradecendo a Deus pela vida deles. Tá bom? E logo após a irmã Ruth com o cantor cristão. Tá, irmã Ruth? A idade chega, dá branco na nossa cabeça, né, irmãos? Vamos orar então. Querido Deus, queremos continuar louvando o seu nome, Senhor, exaltando o seu nome, Senhor, aqui neste local qual tu escolheste para nós adorarmos ao teu nome, Senhor. Pai amado, receba, Pai amado, nesta noite, Pai amado, os louvores que foram entoados aqui na frente, Senhor, que alcance o seu trono de glória, Pai amado. Pai, agora, Pai, eu quero colocar, Pai amado, nossos irmãos, especialmente, que estão aniversariando hoje, Pai, esse privilégio, Pai amado, de poder completar mais um aniversário na Tua presença, Pai. Como foi lido aqui, Pai amado, o que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que tem feito sobre as nossas vidas, Senhor, a nossa gratidão. A única coisa que Tu pede de nós é a gratidão, Senhor. E com certeza, Pai amado, o coração deles, Pai amado, estão gratos a Ti, por poder, Pai amado, nesta noite, eles estarem aqui, Pai amado, junto com a sua igreja, Te agradecendo, Senhor, pelos benefícios que tem feito sobre a vida deles, Senhor, pelas bênçãos, Pai, que tem derramado sobre a vida deles, Senhor, que o Senhor possa, cada dia, estar abençoando seus servos, Senhor. Que muitos anos, Pai amado, eles venham completar na Tua presença, Senhor, e nós nunca podemos deixar de agradecer pelos feitos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Que nossos corações possam estar realmente gratos e entendermos, Pai amado, que tudo que é feito sobre as nossas vidas é debaixo das Suas mãos, Senhor. Então, nesta noite, Pai, eu quero louvar o Seu nome pelas essas vidas, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Pai amado, o nosso pastor, que completa aniversário de ministério, Pai, algo assim que, como ele já falou, que é algo importante na vida dele, Senhor. Então, Pai amado, que o Senhor continue nessa carreira com o seu servo, Senhor, continue abençoando, Pai amado, essa caminhada dele, Senhor, que eles possam, Pai amado, fazer muitos e muitos anos, até assim o Senhor quiser, Senhor, na vida dele, Pai. A irmã Conceição, Pai amado, que te agradece também, Senhor, por mais esse privilégio de fazer mais um ano na Tua presença. Continue abençoando a irmã Conceição, que o Senhor possa cada dia, Pai amado, estar abençoando a sua serva, Pai amado, que ela continue sendo essa pessoa amável que ela é, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, da sua família, o irmão Adalto, Pai, abençoa seus servos, Senhor. Nathalie, Pai amado, que está completando também, continue abençoando a vida da Nathalie, Senhor. Que a Nathalie cresça na Tua presença, que a Nathalie, Pai amado, cada dia busque a Ti, Pai amado, que a Nathalie, Pai amado, cada dia, Pai amado, possa reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. Então, Pai amado, fica aqui o nosso agradecimento pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos bater palma para Jesus pela vida do Senhor. Amém. Cantor cristão. A paz, igreja, vamos ficar de pé? Ninguém está cansado, dormimos a tarde toda, não é isso? Brincadeira, queridos. Vamos louvar ao nosso Deus, dia especial. É felicidade no serviço, né, minha irmã? É dia festivo. Dia festivo. 411, irmãos.
411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande bom festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande bom festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande bom festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja nossa grande sorte. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande bom festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, que alegria neste dia. Irmão, o sorriso formoseia o rosto, né? Então, quando nós estamos alegres, a gente sorri, não é? Então, irmão, nós vamos sorrir, né? Porque o povo de Deus é um povo alegre, né? Então, nós temos que sorrir. E aí, o mundo não entende a nossa alegria, não, tá? Porque às vezes a gente passa por adversidade, mas a gente está sorrindo, né? Então, que nós sejamos alegres no nosso Senhor Jesus. Sempre alegres, né? Sempre firmes e constantes. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para nos guardar, para nos proteger. Que Deus possa abençoar, pastor Fuli. Está com a mensagem é sua hoje? Não devia não, hein? Devia não, hein? Mas que Deus possa abençoar o pastor. Quero pedir aqui o nosso irmão Renato, que ore pela vida do nosso pastor, que vai estar orando, que vai estar pregando. Isso. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia festivo, Pai, como foi falado nesse louvor, Pai. Como foi dito aqui, Senhor, somos alegres, Pai, porque o Senhor e a presença do Teu Espírito Santo está conosco. E, Senhor, o Senhor falou ainda mais, que estará conosco até a consumação do século. Aleluia. Pai, abençoe Teu servo, Pai. Queremos agradecer pela vida dele, Senhor. Usa cada vez mais para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou, nesse momento, vou aproveitar. Obrigado, meu irmão. Daqui. Vou aproveitar a oportunidade. Por que o pastor está pregando hoje? A gente está pregando porque eu falei,
nós não vamos fazer festa, né? Mas nós vamos ter um bolo. O bolo ainda está chegando. Tá toda a família aí atrasada, estão lá no Jardim Meriti, estão chegando aí, né? Mas eu queria, nessa noite também, fazer menção de um momento que nós tivemos aqui. Nós não tivemos a oportunidade de também abençoar esse casal. Então, eu queria, nesse momento, chamar o diácono Rogério, cadê a diaconisa Isabel, os líderes do Ministério de Família, e vamos chamar o José Roberto e a diaconisa Dilceia para a gente entregar também o diploma da conclusão do curso Casados para Sempre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Isso. Então vem para cá. Vou pedir a Sheila para estar vindo também. Isso. Foi uma alegria estar com esses irmãos, né, durante o período de 13 aulas. Eu vou passar aqui. Cadê a foto aí? Rapaz, cadê a mídia? Mídia. Saíram todo mundo. Alguém pode pegar meu telefone aqui e tirar? Vem cá você. Vem. Isso. Você é o dublê. Isso. Então, vou passar a palavra a Sheila. Ela vai estar entregando também. Aproveita. Aproveita que... Aí. Aqui o certificado. É isso? Então, você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. É bênção, foi bênção. Muito obrigado. Olha lá, tira a foto lá. Tira esse microfone da frente aí. Chega para cá, então. Isso. Segunda vez. Agora tá tudo certinho, né? Isso. Benção. Deus abençoe. Obrigado. Parabéns para vocês aí. Gente, deixa eu só avisar uma coisa. O bolo chegou. A hora está avançando. Você vai me dar pelo menos 20 minutos. E a gente ainda tem a ceia. A gente já tem o bolo. Mas hoje eu começo uma série de mensagens para falar sobre o nascimento de Jesus, sobre Jesus. Nesse mês que é o mês do Natal, nós podemos e devemos falar desse momento. Depois nós faremos aqui um momento de oração agradecendo por 6 anos. É um privilégio, é uma alegria e eu sou muito grato a Deus. Salmo 34, verso 8, eu li lá na oração no gabinete. Vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é muito bom comigo, né? Me abençoou muito com a minha família, me abençoou muito com a minha igreja. Eu só posso agradecê-lo e me doar para Ele a cada dia. Mas eu queria nessa noite fazer menção de Isaías capítulo 9. Eu vou ter que correr, você não vai ver eu sendo muito fixo na mensagem, bem profundo por causa da hora. Mas eu pretendo continuar nessa mensagem que o Senhor colocou muito no meu coração. Mais à frente, se Deus assim tocar, a gente volta nela. Mas eu vou enfatizar algumas coisas sobre o Senhor Jesus. E gostaria que você ficasse em pé. Isaías capítulo 9, verso de 1 a 7. Até o final de dezembro, estarei falando sobre o nascimento, sobre as profecias de Jesus, a respeito de Jesus. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo
que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu reino e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você pode repetir o versículo 6? Amém? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, que o Senhor fale poderosamente aos corações da tua igreja. Ó Deus, que sejamos tocados pelo teu Espírito Santo nessa noite, para a tua honra e tua glória. Eu oro em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. É fato que nós podemos e devemos tomar o contexto de Isaías. Antes de eu começar a mensagem, calma aí que eu esqueci uma coisa. Eu queria que ficassem em pé os nossos visitantes nessa noite. Ah, não posso esquecer, né? Isso. Aquele amado lá também, minha família aqui, minha irmã, meu cunhado, né? Como é que a igreja faz? Meus sobrinhos. Volte sempre. Não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Que benção. Deus te abençoe. Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Fiquem bem à vontade. Que Deus abençoe vocês. Mas a gente não pode deixar de observar o contexto de Isaías. O contexto de Isaías falava do momento em que aquele povo, o reino de Deus, o povo de Deus, estava vivendo uma opressão, estava vivendo um momento de dificuldade, de trevas. Se você voltar um pouquinho, em Isaías capítulo 8, verso 21 e verso 22, diz assim: passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo, se amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Quando você ver, terminando o capítulo 8 de Isaías, no versículo 1 do capítulo 9, a Bíblia mostra uma palavra: mas, porém, todavia. Pode colocar aqui o versículo do capítulo 1, capítulo 9, verso 1. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará o quê? A escuridão. Para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, no primeiro momento, permitiu a dificuldade, o sofrimento, mas agora Ele trará para esta terra, Ele trará um conforto, um consolo. E a Bíblia diz que é nesse contexto em que Deus promete isso àquele povo, que vem a profecia messiânica. A profecia de que Jesus viria ao mundo. A profecia de que Jesus
seria manifesto a esse mundo. E é fato a gente notar, por exemplo, que quando nós estamos em grandes dificuldades, em grandes trevas, há algo que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos traz para mudar. Por exemplo, quando tem trevas, o que o Senhor Jesus manda para nós? Luz. Quando tem dificuldade, o que o Senhor Jesus manda para nós? Solução, livramento. E a Bíblia vai dizer que ele fala assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, versículo 2. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. A Bíblia vai dizer que Jesus diz, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, quem está em mim, jamais andará em trevas. Nesse contexto, Deus fala àquele povo que estava em dificuldade, queria fazer uma mudança. Que mudança é essa? No versículo 3, a Bíblia vai dizer, e eu vou chegar em Jesus já, você pode ficar tranquilo que eu vou chegar em Jesus, que Deus iria fazer uma grande mudança. No versículo 3 ele diz assim, tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Há uma transformação que Deus promete ao seu povo, transformar tristeza em alegria. Ele coloca, tu multiplicas este povo e aumentaste a alegria. Mas olha que coisa linda, o contexto em que Jesus é anunciado ao mundo. Além desse texto, antes de Isaías capítulo 8, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo seria chamado Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas nesse contexto, a Bíblia está dizendo que Deus vai transformar a tristeza em alegria. Ou seja, alegria presente, alegria real. Sabe, naquele dia que você colhe, aquele dia que você vê o fruto do seu trabalho, naquele dia que você vê as coisas acontecendo, e ele vai dizer aqui que é justamente naquele momento em que você se alegra com a colheita, que você celebra com tudo aquilo que Deus permitiu você viver, ou seja, é uma alegria constante. A partir de então, Deus promete uma mudança, tirar a tristeza e trazer uma alegria. Não só isso, no versículo 4, a palavra do Senhor diz que Deus promete tirar o quê? Pode acompanhar no versículo 4, que porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Deus promete tirar desse povo um jugo pesado. O que acontecia em Juízes capítulo 6 até o capítulo 8? Quando você conhece a história de Gideão. O povo plantava, o povo trabalhava, os midianitas vinham e tomavam tudo aquilo que era dele. Era um jugo, era um peso, era uma opressão. Deus diz que ele quebrará o jugo. A Bíblia mostra que nesse contexto Deus faz uma promessa àquele povo dizendo assim, porque tu quebraste jugo que pesava sobre eles. É muito familiar, porque nesse contexto de jugo, Jesus, ele diz assim,
venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O contexto em que Deus promete a vinda do Messias é um contexto que ele promete tirar o jugo. Que jugo é esse? O jugo da escravidão do pecado. Que jugo é esse? O jugo da opressão do inimigo das nossas almas. Quando Deus maravilhosamente fala a Isaías, nesse texto, ele fala verdadeiramente sobre uma mudança muito maravilhosa, aonde a tristeza se transformará em alegria, aonde as trevas se transformarão em luz, aonde o jugo será tirado. É nesse contexto que Deus promete ao seu povo de Israel que a palavra do Senhor anuncia a vinda do Senhor Jesus. É nesse contexto que ele vai dizer: agora tem algo ainda para você, tem algo ainda para o meu povo. Mas a Bíblia não só me diz nesse até o versículo 4, ainda tem o versículo 5, que Deus nesse contexto vai dizer no versículo 5 que o fogo será um fogo consumidor e que através disso ele trará paz ao seu povo. Nesse contexto, depois desse versículos, capítulo 9 até o versículo 5, Deus promete isso a cada um de nós. Mas agora, a partir do versículo 6, ele faz a maior profecia da Bíblia. Se eu posso dizer para você, e você precisa pensar comigo, você tem várias profecias de Deus, mas a maior profecia se encontra no capítulo 9, verso 6. E ele diz assim: um menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A partir daqui, desse versículo 6, Deus usa a vida de Isaías para avisar que viria ao mundo um menino. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que vem um menino nos nasceu. Primeira coisa, mostra aqui a natureza de Jesus. O menino nos nasceu, ou seja, nasceu em forma humana. Veio em forma humana. Mas a Bíblia vai dizer no versículo, nesse mesmo versículo, um filho se nos deu. Ou seja, é obra de Deus. Deus nos deu o Senhor Jesus. Em forma humana, mas é obra divina. Em forma humana, mas é obra de Deus. Em forma humana, mas ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas fazendo parte desse menino. E a Bíblia vai dizer que ele será dado a nós. Sabe uma coisa? Quando Deus anuncia na sua palavra, ele revela para nós que ele nos dará o Salvador. Ele nos dará o seu Filho. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele que nos deu. Presta atenção. Nenhum de nós éramos merecedores dessa dádiva.
mas Ele deu. Ele deu o seu melhor para nós, Ele deu o seu filho, Ele deu o seu único filho para nós. E no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é anunciado como filho e como presente de Deus. Aqui está uma das primeiras implicações do que nós podemos pensar do nosso Senhor Jesus. Primeira coisa, Ele é o presente de Deus para nós. Você pode falar assim, pastor, eu ganhei tudo de Deus. Mas o maior e o melhor presente que você já ganhou foi a vinda do Senhor Jesus. Foi a vinda dele. Só que aí a Bíblia vai dizer, anunciando esse Jesus, que o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o governo. Que governo é esse, pastor? O governo humano? Não. Governo político? Não. Governo das nações? Não. Qual é o governo que Jesus tem? É o governo eterno, é o governo celestial, é o governo que está acima de todo poder, que está acima de todo governo humano. O governo está sobre os seus ombros. Isso quer dizer que quando Jesus chega no final do seu ministério aqui na terra, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho toda autoridade verdadeiramente, porque o governo está sobre os ombros de Jesus. Esse menino que nasceu numa manjedoura, esse menino que nasceu de uma forma muito simples, o governo está sobre os ombros dele. Sabe o que quer dizer isso? Todos os governos. Ah, pastor, mas o senhor a gente tem vivido hoje num tempo em que a Bíblia diz que que o mundo jaz no maligno. O maligno tem seu domínio, mas acima do domínio dele, acima do governo dele, está o governo do Senhor Jesus. O menino que ia nascer, o governo está sobre os seus ombros. Jesus é anunciado, irmãos, como aquele que tem todo o governo. Tudo está debaixo dos seus pés. A impressão que a gente tem, muitas vezes, é que Jesus ganha aos 45 do segundo tempo, parecendo um time de futebol, que do nada consegue a vitória. Não. Esse Jesus anunciado, não. Esse Jesus anunciado, a Bíblia diz que o governo está sobre o seu ombros. Autoridade e poder pertencem a Jesus. Autoridade e poder pertencem a Jesus. Lembrei até daquele louvor. Pertencem a Jesus, né? E aí está começando um montão de gente aí. E governo quer dizer, irmãos, que ele não perdeu o controle de nada. Tudo está sob o seu governo. É quando nós olhamos assim, vemos, ele é excelso, ele está acima de todas as coisas. Quando nós falamos sobre isso, a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele leva o governo, ele governa, ele é aquele que tem toda a autoridade dada por Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas a Bíblia vai dar alguns nomes para esse Jesus. A Bíblia vai dizer que seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O anúncio de Jesus é que ele seria Maravilhoso Conselheiro. É junto, né? Maravilhoso Conselheiro. Poderia ser, dividir isso, maravilhoso, porque ele é maravilhoso. A Bíblia diz, por exemplo, que
a gente não enxergaria nenhuma formosura nele. Isaías 53. Mas eu posso dizer para você que quando sabemos que ele se manifestou ao mundo, ele é maravilhoso, ele é lindo, sabe? E aquela questão de Isaías, justamente Isaías 53, é que a gente via ele no seu momento de caminho para a cruz. Mas nós sabemos que ele é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que ele é maravilhoso conselheiro. O que quer dizer isso? Uma sabedoria que transcende o pensamento humano, capaz de guiar a todo o seu povo, capaz de direcionar todo o seu povo. Jesus, quando aparece no templo e começa a discutir com aqueles que estavam no templo, as pessoas se admiravam da sua sabedoria. Quer dizer que quando diz que ele seria um maravilhoso conselheiro, é que ele nos conduziria pelo melhor caminho, ele nos conduziria a lugares tranquilos, ele nos conduziria da melhor maneira, além do pensamento humano. Jesus verdadeiramente é um maravilhoso conselheiro, é aquele que nós podemos buscar, ouvir a sua voz e sermos guiados por ele, como pastores, como pastor da nossa vida e como ovelhas do seu pasto. A Bíblia diz que nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, a voz do conselheiro, do maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz que ele é o maravilhoso conselheiro que conduz o seu povo, conduz a sua igreja. Mas a Bíblia também diz que ele também é o Deus forte. Declaração explícita da divindade de Deus. Deus forte. Ou seja, não é um Deus forte. Não é o Deus, é o Deus forte. Divino, sabe, poderoso. E a Bíblia diz que a sua natureza é divina. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus vindo em figura humana. Mas ele nunca deixou de ser Deus. É por isso que quando às vezes eu vejo certas cenas retratando a vida de Jesus e tirando a divindade dele, eu fico olhando, Senhor, esse não é o Jesus que eu creio. Porque o Jesus que eu creio é um Jesus que é divino, é um Jesus perfeito, é um Deus forte, que ele abre mão da sua glória, ele abre mão do seu poder, por causa de mim, por causa de você. Mas uma coisa é certa, ele continuou sendo Deus, ele era Deus, ele é Deus, ele continuará sendo Deus forte, ele não perde uma batalha, irmãos. Ele é Deus forte, Deus poderoso, Deus eterno, Deus maravilhoso. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Pai quer dizer quem criou, quem deu início. E o que é a eternidade? O que é a eternidade? Eternidade é ausência de tempo. O homem, quando nasce, a partir de que ele é gerado, ele passa a ser eterno. Daqui em diante, ele tem uma alma, ele tem um espírito, ele tem um corpo. Daqui em diante, ele passa a ser eterno. Mas a Bíblia diz que ele é Pai da eternidade, porque a eternidade ele criou. Ausência de tempo, ou seja, ele é antes da eternidade, ele é o Pai dela, ele é eterno, ou seja, ele não teve início, ele não terá fim, ele continuará sendo eterno, ele continuará sendo o Senhor da eternidade, ele é o Pai da eternidade. E aí eu posso dizer para você, será que nós entendemos quem é o Jesus que nós servimos? Ele é o Pai da eternidade, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que aconteceu, ele sabe de tudo que vai acontecer. A sua eternidade, a eternidade está debaixo das suas mãos. Ele é o Pai, fonte de eternidade, soberano sobre o tempo, garantia de um reino sem fim. Ele é esse Pai da eternidade. Mas a Bíblia diz também que ele é o príncipe da paz.
O mundo precisa de paz. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa desse Messias. Olha que coisa linda. Deus falou assim: eu vou enviar o Senhor Jesus, que é maravilhoso conselheiro, vai te conduzir. Eu vou enviar esse Deus forte, que é vencedor. Eu vou enviar Ele, que é o Pai da eternidade, mas eu vou enviar também o Príncipe da Paz. Porque o mundo clama por paz, o mundo precisa de paz. E Príncipe da Paz quer dizer a personificação da paz completa, da paz perfeita que Ele trouxe para nós. A primeira paz que Ele trouxe para nós, sabe qual foi? A nossa paz com Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Deus não compactua com o nosso pecado. E a Bíblia diz que nós fomos gerados em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. E quando Adão pecou, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Aí vem Jesus, o príncipe da paz, e traz a paz entre nós e Deus. E por que ele é o príncipe da paz? Porque chega um momento em que ele também se manifesta na nossa vida. Príncipe da paz quer dizer que naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, aqueles momentos em que nós não temos para onde ir, a Bíblia diz que a paz dele, que excede todo entendimento, guardará a minha mente, o meu coração em Cristo. Ele é a paz que também acalma a minha vida e a tua vida. É por isso que quando Deus envia Jesus, Ele diz assim: eu estou enviando aquele que vai dar paz a vocês. É por isso que quando nós cremos em Jesus, nós não podemos viver uma vida sem paz. A Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, que trouxe paz a cada um de nós. A Bíblia vai dizer que Ele é esse que o Senhor Deus envia a nós. Ele é o príncipe da paz. Meus amados irmãos, eu preciso encerrar por causa da hora. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma aplicação desse texto. Se Deus enviou para nós, enviou para o seu povo, o seu filho, o seu único filho, aquele que veio como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele enviou naquele contexto em que nós precisamos desse Senhor Jesus. A grande pergunta é: o que nós fazemos para esse Senhor que nos deu tudo isso? A grande pergunta é, nesse mês de dezembro, que sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, mas que nós tiramos para celebrar o Natal. A minha pergunta é se nós estamos celebrando mesmo a vinda do Senhor. Porque o Natal é maravilhoso e é uma oportunidade de nós lembrarmos aquilo que Deus fez por nós. Deus não nos deixou só, não nos deixou órfãos, enviou o seu Filho, irmãos. E esse Filho, Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro, e que está conosco, e que um dia vai voltar para nos buscar. Nesse mês de Natal, nesse dezembro, eu te convido e peço a sua reflexão para que você celebre. Primeira coisa, celebrar. Ah, pastor, Jesus não nasceu em dezembro, então não vou celebrar não. Celebra, irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que celebrar? Celebre.
Ah, pastor, vamos botar enfeite, vamos botar enfeite, só não bota Papai Noel. Depois eu vou te explicar por que você não bota Papai Noel. Por que você não bota a figura do Papai Noel? Porque, primeiro, que não é ele que dá nada para nós, mas é Jesus que dá tudo para nós. Nesse Natal, nesse mês de dezembro em que nós celebramos, nós podemos pensar, e a grande pergunta, o que é que nós estamos fazendo? Nós podemos ser para Ele o presente. Nós podemos ser para Ele esse filho. Nós podemos ser para Ele a resposta que Ele quer. Porque Ele diz assim, olha, eu sou o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e eu preciso saber e preciso experimentar tudo isso que Ele trouxe para mim. Nesse mês de dezembro, querido, o Natal é a luz, mas lembre que Cristo é a luz do mundo. Nesse mês de dezembro, diz, Natal é alegria, mas nós celebramos a vitória do pecado por causa de Jesus Cristo. Nesse mês de novembro, nesse mês de dezembro, Natal é o governo eterno. O menino da manjedoura é o rei que reina para sempre. Então celebre, então se alegre, então viva para esse Jesus, porque o Natal, irmãos, é maravilhoso. O Natal é o início, ou melhor, a continuidade daquilo que Deus fez na eternidade por mim e por você. Então, nesse mês de dezembro, é tempo de celebrar. É tempo de vivermos para esse Deus. É tempo de nos doarmos para esse Deus. Isaías faz uma profecia. Ela se cumpre em Jesus. E eu tenho certeza que o desejo de Deus é que nesse mês a gente viva para Ele, para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. Que Deus te abençoe. Eu preciso encerrar por causa da hora. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Ainda temos algumas atividades. Vou chamar os diáconos aqui à frente. Preciso entrar logo. Na ceia do Senhor, ministério de louvor. E ainda temos para enterrar os ossos dos sorvetes. Ainda temos também um bolo. E ainda temos também um momento de oração aqui também pela família pastoral. Amém? A palavra diz, 1 Coríntios capítulo 11, porque recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus abençoe você. Nesse momento nós estamos também celebrando a ceia. A ceia é um memorial e ela deve ser praticado pela igreja. Esse memorial deve ser praticado até que o Senhor venha. Enquanto estamos participando da ceia, nós anunciamos a volta. E o Senhor Jesus nos prometeu que um dia estará conosco bebendo deste cálice e comendo deste pão, celebrando nas grandes boldas dos cordeiros, grande bolda do cordeiro, onde nós estaremos com o Senhor vivendo eternamente. Quem pode deve participar. Você, membro de uma igreja batizada, biblicamente, não precisa ser batista, você pode ser de qualquer outra denominação, você pode e deve participar. Agora, a Bíblia me ensina muito claramente, cada um examine-se a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Mas eu digo a você,
Se você ainda não é batizado, se apresse, porque é tempo de batizar e é tempo também de você participar. Se você já é batizado, não deixe de participar. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. E nesse momento você está convidado também a participar conosco da ceia do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. E eu quero orar apresentando os elementos que foram preparados pela mão da igreja. Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado pela tua vinda a este mundo. Muito obrigado por ter sido entregue por nós. Louvamos o teu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado pela tua obra, Senhor. E aqui está, Senhor, os elementos que foram preparados pelas mãos da tua igreja. Aqui está o pão e aqui está o cálice. O pão que simboliza o teu corpo e o cálice que simboliza o teu sangue, sangue da nova aliança. E que nessa noite, Senhor, o Senhor nos permita, como tua igreja, vivermos o momento da ceia, esse momento de misto de tristeza e alegria. Tristeza porque um inocente foi entregue, mas alegria porque ele viveu, ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Momento de alegria porque o Senhor vai voltar e estará conosco vivendo eternamente nos céus. Ó Deus, muito obrigado. Seja exaltado por tudo que nós fizemos nessa noite, mas que o Senhor venha estar conosco, ceando nesse momento, e que a tua igreja tenha alegria de participar da ceia do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor, nós estaremos distribuindo os elementos da ceia juntamente com nossos amados diáconos. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se dobrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como lugar de honra. Entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra. Glórias a Deus. Alguém no plenário que não recebeu? Se não há, se aguarda que eu vou estar servindo os nossos amados diáconos, embora não chamei o meu amado aqui, né? Também diácono da casa do Senhor. Se aguarde um instantinho que eu vou estar servindo aos nossos amados diáconos. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo:
este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Antes de bebermos, você vai ter a oportunidade de trocar o cálice com alguém. Vai fazer um voto entre Deus e você e entre essa pessoa. Você vai estar até a próxima ceia orando todos os dias por esta pessoa. Então você vai ter a oportunidade, faça rápido que eu preciso também avançar. Isso. Troque com alguém, não esqueça de orar por ele. Tá ok? Irmãos, pode ir para o outro lado do banco também. Isso é tão bom que teve um dia que eu falei assim: Senhor, não deixa eu dormir antes de orar por aquela pessoa que eu falei que ia orar. Irmãos, não teve um dia que eu não orei, mas teve dia que na hora de eu dormir o Senhor falou: você não orou, vai orar por ela agora. E aí a gente precisa orar, né? Nós não podemos deixar de orar. Faça esse voto com Deus e ore, que eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração. Amém? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diaconisa Isabel, esteja orando em nome de Jesus. Ô Senhor, como é bom poder participar dessa mesa, Pai. Nós te somos gratos porque o Senhor tem renovado as nossas forças a cada dia, Senhor. Tem cuidado da tua igreja, Senhor. Tem trazido pessoas novas para partilhar conosco as tuas grandes maravilhas, Senhor. Deus, nesse momento eu te agradeço pelo partir do pão, Senhor, por sermos uma família, Senhor. A nossa palavra nessa noite é de gratidão. Que cada dia o falar dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. E ainda te pedindo, como um dia o teu servo pediu, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Pode sentar, querido. Nesse momento, vou passar a palavra à diaconisa Elisângela. Nós, como família pastoral, já vão vindo para cá, toda a família pastoral. Tenho certeza que eles vão orar por nós. Glória a Deus, amém? Coloca aí para nós Jeremias 3,15. Amém? Já está lá? Foi. Jeremias 3,15, toda a igreja vai estar lendo. Amém? Isto, glória a Deus. Podemos? Todos? Glória a Deus, amém? O próprio Senhor Jesus, Ele escolheu para nós essa família linda, pastoral, para que pudesse estarmos juntos, né? Sendo conduzidos para a glória e exaltação do nosso Deus. São 6 anos e nos 2 primeiros anos parecia que já era uma eternidade, né? Lembra que a gente falava assim, pastor, é só 2 anos mesmo? É só 1 ano mesmo? Né? De tanto que Deus tem abençoado essa família, de como eles têm trabalhado conosco. Não tem
não tem palavras para nós agradecermos, assim, a todos vocês. Cadê? Andresa, por gentileza. Acertei teu nome. 6 anos, Andresa, mas foi a Débora que sofreu. Eu não lembrava nunca o nome dela, lembra? Andresa lembrava, certo? Então, assim, 6 anos, assim, que Deus ele tem nos abençoado com essa família. A Jussiara já fez uma iniciação aqui belíssima, né, de agradecimento ao nosso Deus. Não tem palavras para dizer o quanto vocês são bênção para nós, o quanto vocês são bênção para nós, o quanto vocês têm, assim, têm sido usado por Deus para conduzir a PIB do Guarani. De manhã o senhor falou assim, já sinto parte da família, né? Então nós já temos vocês como família muito antes do Senhor enviar, porque nós orávamos por vocês, amém? Então, assim, acho que não tem um membro que, tipo assim, não agradeça ao Senhor por algo feito, que Deus fez algo através de vocês em nossas vidas. As famílias são impactadas, as pessoas são abençoadas, porque vocês se deixam ser usados por Deus. Amém? Convido a Dilceia para passar para o banco de cá. Obrigada, Dil. Convido a irmã Elza para estar sentando aqui. E a irmã Fátima também, porque tem vindo também, abençoando, né? E é a família aí que Deus tem usado, essas mãos abençoadas aí. Cantina, né? Deus tem usado. É a irmã que toma conta da cantina. Amém? Esses são o pessoal que veio com o pastor no dia da posse. Esses são o pessoal que ficou com o pastor e que tem estado com ele esses 6 anos lutando conosco. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vamos estar orando, mas antes eu quero falar ainda um versículo. Toda a família é benção, amém, irmãos? Tá? Mas é que, né? O dia a dia aqui tem sido esse aqui. Diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,15, diz assim, 5,12 diz assim, agora vos rogo, meus irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoesta. Amém? Em outras versões, os que vos guiam. Está aqui? Aqui. Vamos ler essa versão aqui, que também está muito legal. Vamos ler todos juntos? Isso aqui é Amém? Que nós viemos ter, assim, grande carinho, grande amor, né? Por todos aqueles que têm, assim, sido colocados por Deus para ser nossos guias. E Deus tem colocado o pastor Furli para ser, assim, dirigente nessa grande obra que o Senhor deu na mão dele. De manhã a gente falou 6 anos, mas eu falei para ele, lembra que a gente tem um pacto de 100 anos? Ainda falta 94. Amém? Se assim o Senhor nos permitir. Vamos chegar lá, como diz a Beth, né? Bem velhinha, mas vou estar lá junto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Os irmãos estão dizendo assim, apressa, Elisângela, apressa, porque todo mundo quer comer bolo, gente. Mas vamos orar primeiro. Vamos lá. Vem para cá. Tem 2 homens fortes, Renato, Rogério, por gentileza. Aí, Fernando, apareceu uma porção, gente, falou homem forte, ó, levantou a igreja toda. Vai lá, não, isso. Glória a Deus. Hoje ele está de licença. Amém. É homens, irmãos, é homens. Amém? Convido o diácono para estarmos aqui, para nós estarmos orando. A igreja fique de pé, por gentileza, impõe suas mãos. Os diáconos vão estar orando. Cadê o diácono que está nos visitando? Cadê? Teve que sair? Amém. Amém. Todos os diáconos estão aqui? Foi? Irmã Ruth, conduz a oração, por gentileza. Irmãos, vamos estender, né, as nossas mãos. Tá, toda a igreja, vamos estar abençoando, né, essa família maravilhosa. Vamos se ajoelhar.
A irmã Elza pode ficar assim mesmo, a irmã Fátima, tá bom? Só eles aqui. Vamos aqui fazer uma... Bom? Isso aqui. Está orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor. E neste momento nós somos agradecidos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, tão especial, Senhor, nós agradecemos pelo ministério do pastor Fuli, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor concedeu a ele o privilégio, ó Deus, de estar aqui conosco. E, ó Deus, concedeu à tua igreja o privilégio de termos como pastor, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem usado o teu servo, ó Deus, para conduzir esta igreja, Senhor. Para conduzir, ó Deus, as ovelhas que o Senhor colocou na mão dele, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos, ó Deus, pela irmã Sheila, Senhor, que tem sido, ó Deus, a sua companheira, ó Pai. Nós te agradecemos pelas suas filhas, Senhor, que tem ajudado o teu servo no ministério, ó Deus. Te agradecemos pela irmã Fátima, a irmã Elza, ó Deus, que aqui também estão conosco, ó Deus, para somar, ó Deus, para que possamos juntos trabalhar em prol do teu reino, ó Deus. Deus querido, muito obrigado por essa bênção que o Senhor concedeu a tua casa. Te agradecemos por esses 6 anos de ministério aqui, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo o teu servo, que o Senhor continue, ó Deus, dando a ele, ó Deus, visões vindas dos altos céus, ó Pai, para que possa, ó Deus, ajudar, ó Deus, cada membro da tua casa, cada família, cada visitante, aqueles que ainda hão de se converter através da palavra que o Senhor der a ele, ó Deus. Ó Deus, continue conosco, continue com a tua igreja, para que juntos, ó Deus, nós possamos levar a tua obra até quando o Senhor quiser. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado por tantas bênçãos derramadas, ó Deus, na tua igreja, derramado na família do teu servo. Muito obrigada. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Tá. Queridos, uma alegria muito grande, né? Estarmos aqui. Você pode sentar que eu vou falar um pouquinho. Não, vou não. Tô ficando velho. Tô chorando um pouco. Mas eu tô muito feliz, irmão, sabe? O Salmo 34 falou muito comigo. Vinde, vede que o Senhor é bom. Eu completei 6 anos, nós completamos 6 anos como família pastoral aqui. Não tenho nada para reclamar. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tenho sonhos junto com a igreja. Eu tenho verdadeiramente pedido ao Senhor pela igreja. E eu sei daquilo que o Senhor me chamou. E sei também do potencial dessa igreja. Na comissão, pastor, o que o senhor deseja? Eu falei, o que a igreja deseja? O que a igreja quer? Nós somos responsáveis juntos por levarmos essa igreja ao crescimento. Nós somos. Nós temos tudo. Nós temos comunhão, temos pessoas maravilhosas, talentosas. E eu estou falando, Senhor, acrescenta vidas nesse lugar. Meu desejo é, um dia, velhinho, estar encostando as chuteiras, mas com essa igreja muito maior, para a glória do Senhor. Mas olhando para trás e vendo, eu não preparei nada, né? Eu estou falando do coração mesmo.
olhando para trás e vendo como Deus já nos abençoou, irmão. O pastor Josimar chegou aqui, que isso? Né? O pessoal sempre olha a obra física que a gente fez, verdadeiramente. Né? Chegamos aqui, logo no mês de março entrou a pandemia. 2 anos encarando pandemia. Mas ali a gente foi se conhecendo, né? Ali a gente foi trabalhando. E o quanto Deus já fez. Mas eu pensei e falei, ministrei, quanto Deus já trabalhou nos nossos corações. Quanto Deus fortificou a casa dele. Quanto Deus despertou dons e talentos aqui. E acrescentou vidas, né? Para a glória do Senhor. Mas o mérito não é do pastor Fuli, o mérito não é da igreja, o mérito é do Senhor. Então, sou muito grato a Deus. Eu quero agradecer cada irmão. Se você puder, me dá um abraço hoje. Porque eu disse uma coisa bem clara. Chorei. Estava tentando segurar. Vocês me abençoaram muito no dia 5 de setembro. E eu disse que eu não queria presente. Eu disse, e assim, pastor, ali, não quero. Não porque eu sou soberbo, né? Ou não porque eu quero aparecer, não. Porque eu sei o sacrifício que a igreja fez para me abençoar, me abençoou muito no dia 5, no último dia 5 de setembro. Então, presente fica em segundo plano. O que eu queria era um abraço. Os parabéns, não para mim, mas o Senhor. Assim, celebrar. Como foi bom chegar hoje de manhã, irmão. Que coisa linda que foi hoje à tarde, né? Almoçamos. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda temos 3 potes de sorvete. Mas temos bolo também, né? Então, assim, sou muito grato por tudo que Deus fez. Churrasco, não. Eu não posso deixar de agradecer a Deus, a minha família, minha esposa, minhas filhas, que sofrem um pouquinho, né? Pai, o que o senhor tem hoje? Pai, vamos no jogo? Filha, tem culto, né? Domingo passado, irmãos, me permita falar. Deus fez tudo certo para que eu saísse daqui e fosse receber o Flamengo lá no centro da cidade. Foi. Então, o culto terminou cedo, não tinha como ensaiar. Mas recuperou? Saí daqui, por quê? Porque às vezes eu não consegui, por exemplo, assistir a final da Copa Libertadores junto com a minha filha, né? Eu falei, então vou para o culto. Ela ficou em casa, coração dela apertado ali, que é flamenguista doente, a Débora também é, né? Mas às vezes tem essas ausências de casa. E às vezes a gente percebe, né? Então, quando foi domingo, eu falei, cara, vou lá para o centro da cidade. A gente conseguiu chegar antes do Flamengo. Eu fui assaltado, fui roubado, levaram minha carteira, compraram no meu cartão. Mas Deus foi maravilhoso, que já recuperei, né? Tá lá no batalhão de choque para buscar. Vou lá buscar. Mas às vezes a gente tem essas ausências. Então elas, às vezes, né? Pô, pai, a gente podia fazer isso, mas eu falo, calma, a gente vai ter um tempo certo. E Deus abriu essa oportunidade. Isso é para você ver como elas são importantes no ministério. Minha mãe, minha tia, né, que estão ali, segurando a cantina, estão abençoando. E eu sei, irmãos, quanto minha família tem orado por mim. Está ali minha irmã, meu cunhado, né? E digo para vocês, eu sou muito abençoado. Obrigado. Quero agradecer a liderança da igreja, todo mundo. Vocês são especiais mesmo, tá bom? E agora eu não queria que ninguém fosse embora. Pastor, eu sei que eu vou trabalhar amanhã 4 horas, mas faz um esforcinho. Vamos comer um bolinho, vamos tomar um sorvete ainda, para a glória do Senhor, tá bom? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar, fazer uma oração de meia hora. 40 minutos. Isso. Vamos ficar em pé, vamos.
Deus te abençoe. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, liderança. Obrigado a todos que tiveram de manhã. Amanhã começa o quê, irmãos? Que coisa linda. Então, a partir de amanhã, 7h30 aqui, de 7h30 às 8h30, todos os dias, exceto sábado e domingo, que é de 6 até as 19 horas, 18 até as 19. 18 horas até as 19 horas. Nós estaremos orando somente durante a semana, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite especial, Senhor, em que celebramos o Teu nome, em que ministramos a Tua palavra, em que participamos da ceia, em que também agradecemos pelo ministério e por estar junto, ó Deus, dessa amada igreja PIB no Guarani. Te agradeço por 6 anos, Senhor, de ministério pastoral aqui. Que dure o tempo do Senhor, mas que em todo o tempo sejam alvas as minhas vestes, as vestes de minha família e as vestes da tua igreja. Que em todo o tempo a comunhão, o partir do pão, esteja presente no nosso meio. E que o Senhor acrescente vidas nesse lugar para a honra e a glória do teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pelas irmãs que fizeram aniversário também no dia de hoje, irmã Natalia, irmã Conceição. O Senhor dispense uma bênção, Deus, sobre a vida delas. O Senhor traga conforto sobre a vida de Fábio, a vida de Natália, a vida de Nathalie também, Senhor. Que o Senhor traga a alegria do Teu Espírito Santo. E que o Senhor também leve-nos em paz, debaixo das Tuas mãos. E que seja uma semana de jejum e oração. Que a Tua igreja se volte para o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele, o Senhor, é aquele que tem a resposta para tudo para nós. Então, que a Tua igreja se volte para o Senhor. E muito obrigado, Senhor, por essa noite especial. Seja exaltado, te agradecemos, não porque merecemos, mas em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, não vão embora. Vamos lá para trás. Obrigado, irmão.